é o seguinte: meu nome é Robson Moreira, sou um simples estudante do EJA, porque eu fiquei muito tempo parado aí no ostracismo do dia a dia, o que pega a maioria das pessoas, né? Eu resolvi voltar a estudar, devo fazer pro ano que vem filosofia ou psicologia, vamos ver o que eu vou conseguir, né? Até em termos de bolsa, né? Porque a gente vive em um país capitalista, né? Um regime capitalista, e eu vivo os privilégios do capitalismo, entre aspas, né? A palavra privilégio. Então é o seguinte, eu resolvi abrir esse canal no intuito de trocar ideia, no intuito de aprender com quem for ver esse vídeo e expor algumas ideias, porque a gente lê um pouquinho e aí a gente não consegue achar no dia a dia pessoas para a gente trocar ideias, para expor esse tipo de ideias. E a gente expondo, parece que essas ideias se cristalizam na nossa mente e lá fica, e quando a gente não consegue expor, essas ideias vão sumindo. Então o intuito é esse, é a troca de ideias, a troca de conhecimentos. Esse é o principal intuito desse canal. E conversar sobre as convergências que houver e sobre as divergências também. As divergências eu creio que são mais importantes do que as próprias convergências, porque é na divergência que a gente aprende a ter argumento e tudo, enfim, aprende. Mas vamos lá. E hoje eu resolvi começar, só lembrando, não vai ser só filosofia, vai ser história e filosofia. A gente vai estar trazendo aí história e filosofia. Então hoje eu resolvi começar com um cara que é o seguinte: quem o ama, ama de verdade, mas quem o odeia mais ainda. É um cara da grande escola alemã do conhecimento, da grande escola alemã de intelectuais, no qual enquadra Kant, Schopenhauer, Weber, Heidegger, fugindo um pouco da área da filosofia, o gênio Einstein, Albert Einstein. Eu fiz até um rascunho aqui com a letra feia do caramba, tô precisando urgente de um caderno carteado, mas vamos lá. Mas eu queria destacar esse cara, Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Fantástico esse camarada, fantástico. Ele, ao lado de Marx e Freud, são conhecidos como os filósofos da suspeita. Por quê? Porque foram eles que começaram a investigar a humanidade de uma forma mais profunda, de uma forma que além da superfície, sabe, além desse olhar superficial que as pessoas tinham, e começaram a analisar através do inconsciente, que tinha muito mais coisa do que se via. No atual momento, o meu livro de cabeceira está sendo esse aqui, ó, O Nascimento da Tragédia. Consegui esse livro através de uma parceria filosófica que eu conheci nas redes sociais, através do Messenger do Facebook. Uma menina super inteligente. Esse livro ele é cheio de marcações, tá vendo? E até hoje eu não consegui entender o porquê dessas marcações, mas para ela deve ter algum motivo. Ela é super inteligente, chamada Bruna Guerra. Estou aprendendo demais com ela. Então vamos lá. E aí, partindo aí, Nietzsche é um cara que alguns filósofos trouxeram ele, apesar de ser do século XIX. Ele nasceu em 1844, se eu não me engano, dia 15 de outubro de 1844, o ano, inclusive, em que Marx estava escrevendo os manuscritos de Marx. Então Nietzsche veio depois de Marx, cronologicamente. E morreu em 1900. Os últimos 10 anos da vida de Nietzsche foi de uma demência total. Crises de loucura, morreu no hospício, morreu em 1900, se eu não me engano, dia 25 de agosto. Uma coisa assim. Mas vamos lá. Alguns filósofos pós-modernos trouxeram Nietzsche para a moda, para a modernidade. Filósofos importantes, aqui ó, até marquei, Maffesoli é Nietzscheano, Derrida, Foucault é gênio,
eu acho que por enquanto ele ainda não tem o mérito que ele precisava ter, o reconhecimento que ele precisava ter, mas futuramente eu creio que Foucault vai ser um cara que para a filosofia ele vai ser importantíssimo, como Nietzsche foi, como Marx foi, Freud, senhor Freud, genial, chego no pico quando falo de Freud, porque é o que me fascina. Mas vamos lá, esses aí são alguns filósofos assumidos de Nietzsche. Porém, tem alguns outros que nunca se disse nietzschiano. E só uma correção. Apesar de haver filósofos nietzschianos, pessoas nietzschianos, Nietzsche é o seguinte, ele fazia questão de dizer que a filosofia dele não era para se criar nietzschiano. Não era com o intuito de se criar nietzschiano. Ele dizia que a filosofia era dele, e cada um deveria fazer a sua própria filosofia. A filosofia era dele, apetecia ele e mais ninguém. Então, não era para se criar nietzschiano. Porém, como a linha de pensamento dele influenciou, igual eu falei, Maffesoli, Derrida, Foucault, entre os mais famosos, né? Tem outros vários por aí. E igual Krishnamurti, Raido Krishnamurti, o indiano. Apesar dele nunca ter assumido que ele é um cara nietzschiano, como ele cronologicamente ele veio depois de Nietzsche, a linha de pensamento dele é muito parecida com Nietzsche. Então eu creio que ele deve ser sim um nietzschiano, ao menos leu Nietzsche. Freud nunca se disse um nietzschiano. Há até um livro que virou até peça de teatro, cinema, Quando Nietzsche Chorou, que há um encontro entre Joseph Brauer, Sigmund Freud e Nietzsche. Nesse livro conta isso, e Freud nunca se disse nietzschiano. Porém, quando ele morreu, encontraram na biblioteca de Freud livros de Nietzsche, o que dava indícios de que ele ao menos tinha lido Nietzsche. Há uma frase de Freud que diz o seguinte, eu creio que ele nessa frase ele está querendo se referir a Karl Marx e Nietzsche. Ele diz assim, eu até anotei aqui, alguns pensadores descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi o método em como estudá-lo. Então, como todos três são conhecidos como filósofos da suspeita por esse fato que eles descobriram que havia algo a mais do que esse olhar superficial, que é o que a humanidade tinha um dos outros, então eu creio que Freud quis se referir a Nietzsche e Marx. Eu creio. Não tenho certeza não, mas eu creio. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do conceito de niilismo em Nietzsche. E para se entender o conceito de niilismo em Nietzsche é necessário que siga algumas coisas. Por exemplo, a obediência dos instintos. O ser humano tem os seus instintos e isso não pode ser ignorado. Ele tem que, a felicidade dele, a alegria dele passa necessariamente por essa externalização dos instintos. Entendeu? Ele acreditava em um ser superior, não em classe superior, mas em ser superior. Ele acreditava sim que existia um ser humano superior ao outro. O que é verdade, porque como que você vai comparar, por exemplo, um Bill Gates da vida com um bebum que fica na rua de baixo ali no bar bebendo pingo o dia inteiro, desmaiado de bebura no meio da rua? Não tem jeito. O Bill Gates é superior. Isso eu acho que ninguém discute. Ele é superior, sim. Porém, essa linha de pensamento de Nietzsche fez com que alguns críticos o comparassem até mesmo com Adolf Hitler. Por causa dessa superioridade. Só que é o seguinte, eu não creio que Nietzsche, quer dizer, Hitler, ele mesmo se dizia nietzschiano e leu livros de Nietzsche, principalmente Assim Falava Zaratustra, leu Heidegger também, mas daí dizer que Nietzsche criou, porque tem gente que fala isso, Nietzsche foi o pai de Hitler, e eu não vejo assim.
Tem uma frase tem um pensamento de Nietzsche que ele fala assim, ó: se te apetecer fugir, fuja. Se te apetecer esforçar-te, esforça-te. Essa frase, vamos com calma. Ele fala assim, ó: se te apetecer fugir, fuja. Se te apetecer esforçar-te, esforça-te. Mas saiba bem o que te apetece, pois a vida está aqui para te dissuadir. Entendeu? Eu creio que essa frase, ele está aí sim para essa obediência de instintos. Por quê? A palavra saiba, quando a palavra saiba bem o que te apetece, é o seguinte: eu creio que o ser humano tem que saber por si a sua própria felicidade, o que é bom e o que é ruim. Porque senão ele teria usado a palavra sentir, aí ele não estava nem aí para saber, entendeu? Nietzsche e Hitler estavam aí para sentir, ele sentia felicidade no que ele fazia. Ele não sabia, ele sentia. Aí eu vejo uma certa diferença, eu vejo um certo paradoxo entre os dois. Então vamos lá, vamos dando continuidade aqui. A gente parou aqui na obediência dos instintos, ser superior, e nessa comparação com Hitler, que eu acho totalmente equivocada, e como Nietzsche é um cara altamente odiado nessa sociedade de hoje. Por que ele é odiado pela maioria? Porque ele critica a fraqueza do ser humano, ele critica o ser humano fraco, o ser humano que se esconde num ideal para fugir dessa vida aqui. Aqui não, eu estou trazendo para o mundo de hoje, mas ele viveu no século XIX, as coisas de lá para cá não mudou muita coisa não. Aliás, piorou. De lá para cá as pessoas ficaram mais fracas. Essa é a verdade. Pois então vamos lá. Passando em cima de obediência dos instintos, que eu disse que é o conceito de alegria e tristeza, e Nietzsche passa muito por isso. Alegria e tristeza para Nietzsche é fantástico. O que é alegria e o que é tristeza para Nietzsche? A alegria para Nietzsche, o mundo para Nietzsche é tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo é uma parte do mundo. Essa garrafa d'água aqui é uma parte do mundo. Essa caneta aqui é outra parte do mundo. Esse livro, essa folha, eu sou uma parte do mundo. O outro ser humano é outra parte do mundo. Entendeu? E é o seguinte, o conceito de alegria em Nietzsche é quando para mim, por exemplo, a minha alegria, eu fico alegre quando eu consigo me impor a outra parte do mundo. Por exemplo, eu tô afim de uma menina ali, eu vou lá e quero ficar com ela, quero dar um beijo nela. Chego nela e falo assim: tô afim de dar um beijo, tô afim de ficar com você. Aí eu pego e ela pega e vira pra mim e me lasca um beijo na boca, pá. Eu vou ficar feliz. Não é porque ela me deu o beijo, não é por isso. É porque eu consegui me impor a outra situação do mundo, a outra parte do mundo. Então eu vou ficar feliz. Trazendo aqui um conceito atual aí que tá rolando aí. A Olimpíada, tem lá 20 atletas disputando lá os 100 metros rasos, todo mundo brigando pelo ouro, mas não é pelo objeto em si, pela medalha de ouro, é pela capacidade de se impor a outra parte do mundo. E para eu ir ali naquele momento, qual é a outra parte do mundo? São os seus adversários, e ele fica tão alegre de ganhar o ouro porque ele conseguiu se impor aos seus adversários. Entendeu aí o conceito de alegria em Nietzsche? E a tristeza, o que é então em Nietzsche? É a capacidade que o mundo tem de se impor a você. Essa é a tristeza. Por exemplo, levando o mesmo exemplo, se eu chego na menina, falo que quero dar um beijo na boca dela, ela vira para mim, mas eu não quero. Aí eu saio de lá triste. Por quê? Porque a outra parte do mundo se impôs a mim. E para Nietzsche é a causa de pessoas depressivas hoje. Uma sociedade doente, uma sociedade reprimida, deprimida, uma sociedade psicologicamente fraca. Por quê? Pelas várias situações em que a gente não consegue se impor perante ao mundo.
A gente não consegue se impor, por exemplo, o cara quer dormir até 10 horas da manhã, mas ele não pode, porque ele tem que acordar 7 horas para ir trabalhar. Ele quer ficar o dia inteiro deitado no sofá, mas ele não pode, ele tem uma família para tratar, entendeu? Entendeu? Que aí ele não consegue se impor às várias situações do mundo. Ele não consegue, por exemplo, ficar rico, porque ele não tem pensamento suficiente para se impor às outras partes do mundo. Entendeu aí? Que alegria é quando eu me imponho em outras partes do mundo, e tristeza é quando o mundo se impõe sobre mim, que é o que acontece com a sociedade hoje. A sociedade é condicionada, pessoas condicionadas, então ela não consegue externar os seus instintos, ela não consegue colocar para fora os seus instintos, e como esses instintos são impossíveis de ser ignorados, o que acontece? Se você não consegue colocar esses instintos para fora de você volta a metralhadora instintiva para dentro de você. Você recebe as balas aqui tratando como no sentido do próprio instinto. Você recebe esses instintos e aí você vai acumulando tristeza devido à sua incapacidade de externalização desses instintos. Você vai acumulando tristeza em si, e aí vem uma depressão, vem uma pessoa ressentida, uma pessoa que vive do passado, uma pessoa que vive amarrada no passado, é esse tipo de coisa, entende? Nietzsche fala, o remorso dos seus atos é indecente, justamente por isso, ele abobina quem vive do passado, E é isso aí, vamos aqui tentar seguir aqui uma próxima ordem aqui para tentar. Por exemplo, Nietzsche é um cara que o ser humano pleno é aquele que exerce sua força vital, que tem a vontade de potência no seu instinto. E o que é força vital e vontade de potência? É a capacidade de você fazer o que você quer. De você fazer acontecer o que você quer, sem pôr culpa num socialismo, sem pôr culpa num anarquismo, numa religião. Você tem que fazer a sua vida, você tem que viver essa vida e amar essa vida da forma que ela é, e tentar se impor aqui nessa vida. Ele fala assim, você tem que amar a vida como ela é. Esse é o conceito de amor fati em Nietzsche. Amor fati é outra vertente também fantástica, só que isso é para outra conversa. Isso aí futuramente a gente vai estar vendo esse lado aí de amor fati também, mas é fantástico. Outra vertente importantíssima em Nietzsche é Deus está morto. Essa frase aí, ele foi bem chocante, né? Mas é dele isso aí, de chocar as pessoas. Ele criou essa frase no intuito de chocar as pessoas mesmo. Inclusive tem até uma curiosidade sobre isso. Ele tem essa frase, Deus está morto. Quando ele morreu, foram lá no epitáfio dele e trocaram a frase, colocou lá em cima do epitáfio dele, Nietzsche está morto, entendeu? De uma alusão assim à frase que ele fez, né? Deus está morto. Aí alguém quis se vingar, mas vamos lá. Então, dito isso, a gente vai falar então de niilismo. E o que é niilismo no conceito geral? Na rua, dentro da própria filosofia, até Nietzsche. Niilismo, nihil é uma palavra que vem do latim. Nihil quer dizer nada. Então, nihilista, uma pessoa nihilista, é aquela que não está nem aí para nada. Ele vive a vida do jeito que vive e não está nem aí. Por exemplo, é assim, ó, uma pessoa casada, ele é casado, tudo bem, mas se outra mulher der trela para ele, der ideia para ele vai pegar sem medo nenhum, sem remorso nenhum. Ele não é apegado em valores que transcendem a vida, entendeu? Ele está aqui nessa vida, ele vai obedecer os seus instintos, e não está nem aí. Esse é o niilismo no conceito geral. No conceito, na rua, na filosofia, eis que vem Nietzsche. E Nietzsche ele tem um poder, ele tem uma gestuária que é foda. Que é foda. Ele é tipo assim, aquele cara assim,
Ele fala assim: eu vou escrever o que me vem na teia aqui. O leitor que for me ler, que se foda. Ele que se foda, se ele quiser me entender. Até porque ele criou a sua própria filosofia e fala para todo mundo criar a sua filosofia. Não é para seguir o Nietzsche. Não é para ter Nietzscheano. Isso que ele fala. Entendeu? Que ele não está nem aí para nada, não está nem aí para ninguém. Ele inverte algumas palavras. O niilismo, por exemplo, foi isso, o conceito geral. É isso que eu acabei de dizer, pessoa que não é pautada em valores, num céu, numa religião, nem qualquer tipo de valor. Esse é o niilismo no conceito geral. Porém, o niilismo em Nietzsche, ele vai ter uma inversão. Como que eu vou dizer? O niilismo em Nietzsche é a pessoa que ele tá aí sim para valores. Ele tá aí sim para valores. É a pessoa que vive em prol de um céu, em prol de um regime governamental, em prol de qualquer coisa, um socialismo, um anarquismo. Porém, se no conceito geral o nihilista nega os valores, no conceito nietzschiano, o nihilista nega o quê? A vida. O nihilista nega a vida. Essa que nós tá aqui, ó, essa caneta, essa mesa aqui, essa garrafa, o nihilista nega a vida. Ele faz de tudo para fugir dessa vida. E como ele faz para fugir dessa vida? Eis a pergunta. Para Nietzsche, tem alguns métodos dessa fuga da realidade. Exemplo, o socialismo. O que é o socialismo? É um regime onde não impera em lugar nenhum, a não ser na Coreia do Norte, em Cuba, mas são países que vivem isolados do resto do mundo, não tem força vital para nada, não tem vontade de potência para porcaria nenhuma. Quiseram inventar Stalin, por exemplo. Stalin que quis dar seguimento num pensamento marxista, quis implantar na União Soviética um regime socialismo, porém, olha só para você ver, os Estados Unidos se vangloria até hoje de que derrubou a União Soviética, o que não é verdade. Os Estados Unidos aproveitou que as pessoas não analisam. Mas a União Soviética, ela nasceu morta. Ela nasceu morta pelo próprio regime socialista, o comunismo. Por quê? Como que você vai fazer uma população render para o seu país, trabalhar em prol do seu país, nos meios de produção, fazer o país girar sem uma perspectiva de riqueza, sem uma perspectiva de melhoria de vida? Não tem jeito, não tem jeito. O que o capitalismo engloba muito bem, porque o capitalismo ele faz a roda girar. O burguês quer ser mais burguês do que o outro burguês. O proletariado, que são os trabalhadores, eles trabalham sim para manter as suas necessidades fisiológicas do dia a dia, mas também trabalha para um dia estar lá no lugar do burguês. Todo trabalhador ele sonha em estar lá no lugar do burguês, entendeu? Então o capitalismo gira. Para você ver o tanto que Nietzsche é foda, que ele elogia a preguiça. Ele elogia a preguiça e fala mal do trabalho, por exemplo. Ele fala que o trabalho dignifica o homem, mas não o torna nobre. Porque a função do nobre é o não trabalho, entendeu? A função do nobre é o não trabalho. O trabalho só vai dignificar o homem perante a vida. Mas não torna nobre, porque o nobre, a função dele é o não trabalho, entendeu? Ele fala que a preguiça é a mãe do progresso. Porque se não fosse a preguiça do homem de caminhar, por exemplo, não teria inventado o carro. Exemplo, se não fosse... Exemplo meu do carro. Se não fosse a preguiça da mulher em lavar roupa, a máquina de lavar jamais seria inventada. Então ele fala que a preguiça é a mãe do progresso. Olha pra você ver, o tanto que o cara é louco, o tanto que o cara é doido. Mas vamos lá. Vindo aí que um outro exemplo de nihilista para Nietzsche, o anarquista. Olha se é possível um anarquismo imperar num regime que a gente vive, da forma como a gente vive hoje. Numa sociedade condicionada, cheia de condições, cheia de picuinha e querendo manter as pessoas no seu devido lugar.
no seu devido lugar. É impossível do anarquismo acontecer. É um outro ideal, é o que Nietzsche chama de ideal ascético. Ideal ascético, a muleta metafísica. Isso nunca vai acontecer, não passa de um ideal. Então a pessoa foge do capitalismo para ir viver no anarquismo que não existe. Então a chance dele vencer aqui no capitalismo é quase zero, porque ele está fugindo do capitalismo para viver no anarquismo, que ele tem certeza que esse anarquismo nunca vai chegar, mas ele foge do capitalismo. Então qual a chance dele vencer no capitalismo? Zero, porque ele está fugindo do capitalismo. Vamos lá, um outro exemplo aqui, ó. A democracia. A democracia é um outro exemplo bizarro de ideal. Qual que é a premissa da democracia? Qual que é a premissa? Somos todos iguais. E é aquilo que eu disse agora, do Bill Gates e do Bebum. Que jeito que... para você ver, quem você acha que vai sair perdendo em uma democracia? O Bill Gates ou o Bebum, que eu falei que fica na rua de baixo? Quem vai sair perdendo nessa democracia? Vamos lá. É claro que é o Bill Gates. Porque que jeito que vai comparar o Bebum com ele e eu com o Bebum? Não tem jeito. Porque entendeu aí que o Bebum, ele não subiu ao nível do Bill Gates? O Bill Gates se rebaixou ao nível do Bebum? É claro que o Bill Gates vai sair perdendo. Vai sair perdendo. Esses aí são alguns exemplos de niilismo em Nietzsche. Mas o ápice, o apogeu do niilista para Nietzsche chama-se religião, igreja. Nisso Nietzsche é bem enfático, ele critica duramente. Ele diz que Jesus Cristo, o cristianismo, ele foi criado pelo homem em cima do pensamento socrático platônico. O que Sócrates e Platão teve como pensamento, o cristianismo levou como religião. Por quê? Um homem sozinho, tendo como pensamento, ele não, igual no caso de Sócrates, ele não é capaz de influir uma sociedade, um mundo, as pessoas. A sociedade é uma humanidade, mas uma religião sim é capaz. Mas passando para uma religião, aí sim é capaz de influir uma humanidade, que foi o que aconteceu. Vamos lá, o conceito então de religião que Nietzsche tanto critica. Céu e inferno. Olha para você ver, nós estamos aqui na Terra. E nós estamos aqui, mas a gente trata a Terra, o real, o que a gente está vivendo aqui agora, como uma vida ruim. E trata o céu como a vida ideal. O que é o céu? É o paraíso, onde é uma vida eterna, onde lá para você entrar no céu, você tem que se pautar em valores aqui, você tem que ser uma pessoa boa, entre aspas aqui. Você tem que... Então, a gente julga a vida, a gente está aqui na Terra, no real, mas a gente julga a vida lá do céu, a gente quer julgar essa vida aqui, no intuito de entrar. Olha para você ver o mandamento que a igreja cria. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros. E aqui na terra, quem são os últimos? Os fracos, as pessoas que não obedecem os seus instintos. Esses são os últimos aqui na terra. E ele vai ser os primeiros aonde? Lá no céu. Aí ele vai ser os primeiros. Então quer dizer que esse mandamento é o seguinte: a pessoa ela tem que ser um perdedor aqui na terra. Ela tem que ser um perdedor aqui na Terra para ela poder ter vaga garantida lá no céu, que é o ideal de vida perfeita, é o céu. Essa aqui é uma vida errada. Essa que nós estamos vivendo é uma vida errada. Entendeu? Que o perfeito é lá. O inferno. A pessoa aqui ela tem que se pautar na vida, ela tem que ficar segurando os seus instintos. Ela não pode expor os seus instintos, porque esses instintos podem ser julgados uma coisa ruim. E aí... ele fazendo coisa ruim, ele vai para o inferno. Entendeu que céu e inferno tem tudo a mesma estrutura mental? É tudo para segurar o homem nessa vida? É tudo para segurar o homem, né? Nesse plano aqui? Segurar os instintos do homem? Olha só para você ver o que absurdo que a igreja faz. Uma das melhores formas, eu digo até a principal, de expor os seus instintos é o quê? O sexo. É uma das melhores formas.
Porque pode notar para você ver, na hora que você acaba de dar um ali bem tranquilo, ali aquele momento ali, moço, só para você não tem mais nada no mundo, você está tranquilo, você está leve, você está light. Então você expôs os seus instintos. E o que a igreja faz? Ela vai lá e fala para os fiéis fazer jejum de sexo. Jejum de sexo. Então ele corta o instinto do ser humano na raiz. Por que ele corta o instinto do ser humano na raiz? Porque o ser humano não expondo esses instintos, ele vai ser uma pessoa triste. O que se torna uma pessoa bem mais propícia para ficar na igreja, porque aí ela precisa de anestesia mental. Ela precisa de anestesia mental. Ela tem que ir na igreja todo domingo, aí não tá bom, ela passa aí todo dia. E isso aí chama anestesia mental, porque ela tá triste. E aquele momento que ela tá lá na igreja, o orador dela, o padre, o pastor, que seja, tá dando anestesia nela. Mas porém, olha só para você ver que curioso. O orador, ele toma conta do rebanho, mas ele não encaixa no meio dos fiéis. Ele é tipo o médico que passa receita, entendeu? Ele é tipo assim, o cara vai no médico com problema no pulmão porque tá fumando demais, aí o médico com um cigarrão no canto do dedo, no canto da boca, fala assim pro cara: você tem que parar de fumar, você vai morrer. Entendeu? Que o orador que tá tomando conta desses fiéis, ele só passa receita, ele tá tomando conta de um monte de fiéis, onde os fiéis estão passando dificuldade na casa deles, estão fazendo as tripas coração para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, e estão ali vivendo ali, estão trabalhando somente para suprir as suas necessidades fisiológicas, enquanto na casa deles tem piscina. Eles estão expondo o instinto de imposição que todo ser humano tem, de se impor às outras pessoas, porque o ser humano adora se impor às outras pessoas, tomar conta das outras pessoas. O ser humano adora isso, então ele é feliz. O fiel é triste, mas o orador é feliz. Por quê? Porque ele está expondo os seus instintos e está levando uma vida boa na casa dele. Ele só está falando para os outros não fazer o que tem que fazer, obedecer os seus instintos, mas ele está expondo. Ele está mandando, ele está fazendo os fiéis seguir a risco o que ele quer, os fiéis estão vivendo em prol dele. Entendeu? Que essa é a crítica de Nietzsche para com a igreja. Essa é a crítica. Olha só para você ver que frase que Nietzsche inventou para esse tipo de ideal. Para esse tipo de ideal. O homem inventou o ideal para fugir do real. E o que é o socialismo? Um ideal. O que é o anarquismo? Um ideal. O que é o céu? Um ideal, uma promessa de céu. O que é o inferno? Um ideal, uma promessa de inferno. Uma promessa de inferno. E analise comigo, tudo isso foi feito para o homem fugir da vida, fugir disso aqui, desse mundo aqui, Tudo isso tem a mesma estrutura mental para Nietzsche. É isso que Nietzsche tanto prega. E eu acho assim que Nietzsche, igual eu disse, ele analisa tudo. O pensamento dele, Nietzsche foi foda, porque ele criou a filosofia dele e ele foi o primeiro com esse tipo de pensar. Ele critica até a própria filosofia, a razão em Kant, a coisa em si. Que bosta que é a coisa em si para Nietzsche? Não é nada, não existe verdade. Nietzsche é contra as massas sociais, por quê? Por exemplo, tem uma massa social ali lutando pela democracia, um exemplo. Aquilo que apetece a massa social é impossível de apetecer todo mundo. O que te apetece não me apetece. A felicidade para você não é a minha felicidade. Então Nietzsche fala, faça a sua filosofia. Eu fiz a minha, Nietzsche fala. Entendeu que a verdade é uma coisa muito individual, porque o meu corpo recebeu os afetos externos e os interpretou de forma diferente que você. Cada corpo tem uma forma de receber os afetos.